TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Todos nós necessitamos de Cristo para trabalhar nos nossos corações, para operar toda a cura, toda a restauração que necessitamos, porque sabemos que precisamos muito desse Senhor que nos comprou, que nos salvou, e nós somos totalmente dependentes dele. E por isso que nós sofremos muitas vezes na nossa vida, porque não entendemos que precisamos de Cristo, que precisamos buscá-lo, que somos feitura sua e que devemos estar deixando que o Senhor venha governar, venha guiar as nossas vidas. E neste programa nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Ana Fraceto de São Paulo, que vai compartilhar um pouco da sua vida, um pouco daquilo que o Senhor já fez, já está aí há muitos anos com o Senhor, tem muitas experiências com Cristo, tem todo o trabalho da JC Viagens, né, que começou. Então temos muitas coisas para ouvirmos da nossa irmã e que com certeza você vai se identificar, você vai poder receber, né, das palavras do Senhor. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Então vamos começar compartilhando como foi o teu início com Cristo, né? Que você estava passando naquele momento que você recebeu o Senhor e como foi? Foi alguém que te falou, você ouviu? Como foi que Cristo chegou na tua vida? Eu morava em Florianópolis, trabalhava na empresa do meu irmão, que era uma operadora de turismo. E por trabalhar com família, a gente tem certos conflitos. Então era uma relação muito difícil, a minha relação com meu irmão, porque nós temos muitos anos de diferença. Então eu sou a filha caçula, então eu não tinha convivido muito com meu irmão. E eu trabalhei lá há 8 anos e em 2005 eu comecei a ficar muito mal, porque na verdade eu ficava muito estressada, muito irritada, porque era muita responsabilidade, porque como a pessoa confia em você, ela te coloca muitas responsabilidades, então eu não sabia lidar com aquilo. E eu ficava muito estressada e em 2005 eu tive um problema de saúde, que foi a questão que eu vivia com várias bolhas na minha boca, assim, muita febre, dor de garganta, e a minha saúde estava ficando cada vez mais debilitada. E a Fernanda, que eu conheci em Florianópolis, ela morava em Londres. E quem fazia as remarcações dos aéreos da Fernanda lá em Londres era eu. E nisso ela estava muito mal de depressão em Londres e ela precisava voltar para o Brasil. E ela ligava para o meu irmão e eu fazia as remarcações dos aéreos dela. E eu achava assim, meu Deus, mas por que essa mulher muda tanto esse aéreo? Qual que é o problema que ela tem? E toda hora mudava, até que um dia ela voltou para o Brasil. E o meu irmão acabou conversando com ela e perguntando se ela gostaria de trabalhar com ele na empresa, porque ela tinha viajado muito, ela conhecia muito de viagem, então ela tinha uma certa experiência com relação à viagem. E ela topou, porque ela também estava numa fase bem difícil. E foi na empresa do meu irmão onde a gente se conheceu. E a gente acabou se conhecendo e trocando as experiências e começou a ficar muito, muito amiga, assim. E um dia ela chegou pra mim, eu chorando, com aquela cara inchada. Ela olhou pra mim e falou assim, nossa, se tu precisar de uma amiga, eu tô aqui, né? Ah, pra quê? Aí comecei a chorar, me lavar e tal, porque eu tava passando por muitos problemas. E aí nisso, aconteceu várias coisas, a gente começou a compartilhar, ficar muito amiga. Ela me chamava pra ir pra igreja, até uma igreja de denominação, e eu comecei a ir pra igreja. E um dia teve um apelo nessa igreja que quem quisesse aceitar Jesus que levantasse e tal. Só que eu não tinha essa coragem de levantar assim, né, e expor publicamente. Então eu fiquei quietinha, eu orei e fiz a oração do novo nascimento. Só que a Fernanda estava do meu lado e ela sentiu, porque o Espírito falou com ela que eu tinha aceitado Jesus naquele momento. E aí eu aceitei Jesus e comecei a frequentar cada vez mais a igreja.
E várias coisas na minha vida começaram a dar um 180, assim, muito rápido, quando você conhece Jesus, né? Tem as primeiras experiências, assim, são muito rápidas, logo após a oração e tal. E aí, como é igreja de denominação, você tem que fazer um curso para se batizar, aquela coisa toda. E eu me interessei, quis fazer, me batizei nessa igreja. E depois disso, aconteceram várias mudanças. Eu fui morar com a Fernanda, a gente dividiu o mesmo apartamento. E ela tinha um problema seríssimo na coluna. E ela recebeu um cartão da Delide, que tinha a lojinha ali perto da onde a gente morava, no Córrego Grande, do Edson Galber, que ele vendia os colchões. E ela precisava trocar o colchão dela. Então ela ligou para ele e marcou para ele fazer uma visita, para ver qual o colchão que ela precisava e tal. E ele foi no nosso apartamento, só que eu continuava trabalhando na empresa do meu irmão e ela já estava afastada por algumas coisas também que tinham acontecido, de problemas, então ela resolveu sair da empresa. E aí ele chegou lá e a mãe dela estava na sala lendo um livro evangélico. E ele perguntou, vocês são evangélicas? Aí ela falou, sim, a gente é de tal igreja, e começou a conversa. Aí ele falou, então, a gente tem uma igreja aqui no Córrego Grande, não lembro o bairro direito onde era, mas acho que era Santa Mônica. A gente faz uns estudos bíblicos em casa e tal, se vocês tiverem interesse. E a Fernanda começou a conversar com ele e achou interessante. E nisso ela me ligou, ela falou, olha, Ana, conheci uma pessoa assim, 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 e ele faz grupos de estudo bíblico e tal, que você não acha interessante a gente fazer isso? Aí eu falei, tá bom, vamos fazer. E aí começou o grupo familiar na nossa casa. E a gente toda revoltada, porque várias coisas acontecendo, tudo dando errado. E a gente não entendia. Eu ficando cada vez mal, tanto que Deus me deu uma depressão. E aí ele disse assim, ou vai ou racha. Agora não tem mais volta, tu tem que escolher entre eu e ficar nessa tua questão. E aí, um dia eu liguei pra Fernanda desesperada, não conseguia parar de chorar. E falei assim, Fernanda, eu preciso de ajuda. Aí ela, num dia deitada na cama com depressão, quarto escuro, ela falou assim, eu tô indo pra casa. Eu falei, pelo amor de Deus, não vai pra casa, porque quem precisa de ajuda agora sou eu. E ela falou, não, vamos marcar um médico, vamos atrás disso. E aí aconteceu que eu fui no psiquiatra. E ele me deu um atestado já direto, assim. Ele já me deu atestado direto de 1 mês, que eu não... para me afastar do trabalho. E eu me afastei do trabalho, levei o atestado até meu irmão. Meu irmão começou a brigar comigo, dizendo que eu estava fingindo, enfim. E eu, desesperada, aí briguei com toda a minha família, porque a minha mãe não entendia por que eu estava fazendo aquilo e tal. E ela achava aquilo um absurdo, uma loucura. Se sentia muito pressionada do trabalho, e aí não tinha aquela carga emocional, e aí começou a sentir depressão, isso. Isso, porque, como eu te falei, era muita responsabilidade em cima de mim, eu não sabia lidar com aquilo. E aí aquilo foi trazendo várias coisas, assim, do passado também, né? Porque aí Deus começa a trabalhar, né, aos poucos. E a gente, como é muito nova, a gente não tem discernimento e nem do que está acontecendo, né? Você acha que está dando tudo errado. Mas, na verdade, é Deus trabalhando e fazendo todos os consertos que Ele tem que fazer. Para você poder vir de coração para Ele, né? Para Ele também começar a trabalhar na tua vida, depois de tirar os principais problemas que a gente tem, né? Então, nisso, o meu psiquiatra dizia uma coisa muito importante que eu nunca esqueço. Ele falou assim, olha, se ler a Bíblia é importante para você, faça isso. Então Deus usa as pessoas para falar com a gente. E ele era meio que um psicoterapeuta, a gente ia lá e chorava, ele dizia, aqui é o lugar para chorar, daí eu me lavava toda. E assim Deus foi fazendo os trabalhos, sabe? Ele me deu uma depressão porque realmente ele me chamou. E aí depois eu vim a entender isso. Só que depois veio a questão da rebelião e da revolta, né? Porque eu não entendi o que Deus estava fazendo comigo. Eu me vi assim, meu Deus, se eu sair do trabalho, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me sustentar? Começa a vir uns questionamentos na tua cabeça. O que eu vou fazer agora? E a partir de agora, como é que a gente faz? Então, várias dúvidas surgiram.
E aí continuou o grupo familiar e eu achava muito engraçado assim que eu tinha uma rebelião que ela era oculta, né? Eu tava lá no grupo familiar, o Edson falava as coisas e lá por dentro aquele negócio, sabe, subia. Tinha algo assim que dizia, tá, mas isso aí é impossível. Isso que ele tá falando é impossível de fazer. Isso aí não existe. Quem é que consegue perdoar? Como é que faz isso? Então, eu racionalmente, né, ficava arrazoando dentro de mim, assim, que era impossível aquilo que ele estava falando. E às vezes a gente perguntava as coisas para ele, principalmente a Fernanda, tá, e agora, Edson, o que a gente faz? Ele olhava pra gente e dizia, ora. E a gente ficava louca da vida, assim, porque a gente queria uma resposta concreta, assim, não, olha, vocês façam isso, não, vocês façam aquilo, mas não é assim que funciona, né? É Deus que tem que orientar a gente. E no momento, assim, desesperador das duas, que eu sempre digo que é a manca que estava ajudando a coxa. Um dia, antes de eu sair da empresa do meu irmão, tinha uma pessoa que trabalhava do meu lado e viu como eu e a Fernanda se complementavam no trabalho. E ele olhou um dia para mim e falou assim, por que vocês não abrem uma agência? Porque, Ana, você é totalmente operacional e a Fernanda é totalmente comercial, então vai juntar as duas coisas. Aí eu falei, a gente pode começar a pensar nisso. Mas aí uma agência para trabalhar com pessoa física, assim, com público, talvez não. E na empresa do meu irmão eu comecei a trabalhar com empresas. Que ele começou a trabalhar com empresas. E eu comecei a olhar assim e dizer, nossa, as pessoas compram e elas não querem saber o preço, assim. Elas precisam estar em tal lugar. Aí as pessoas ligavam para mim e falavam, eu preciso remarcar o aéreo assim, assim, assim. Dava uma diferença absurda de tarifa e multa. E o cara dizia, pode fazer. Eu falava, nossa, isso aqui é interessante. E aí eu e a Fernanda começamos em casa, a gente começou a conversar sobre isso e tal. Vamos abrir uma agência, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Só que aí Deus tirou todas as nossas coisas naturais, né? As nossas muletas naturais. A gente ficou sem saída mesmo. Ou era agência ou não era nada. Então a gente não tinha escolha. E num determinado Natal, eu não passei com a minha família. Eu fui passar na casa dos pais da Fernanda, justamente porque, devido a todo o conflito familiar que tinha ocorrido. E nesse Natal a gente estava voltando de Caxias do Sul, da casa dos pais da Fernanda. E a gente chegou em casa, sentou na frente de um laptop que a gente tinha emprestado. Falou assim, tá, e agora? Ela olhou e falou assim pra mim, eu vou mandar um e-mail pra Deus. Eu fiquei olhando assim, tá bom. Mas e-mail como e-mail? Vou criar aqui, jcviagens@gmail.com. E-mail gratuito, né? Falei, então tá. Aí ela escreveu no e-mail assim, Senhor, agora vai pra tua honra e pra tua glória. Isso no dia 27 de dezembro de 2007. Ela mandou um e-mail. No dia 28 de dezembro, gente, no meio assim de datas festivas, né, do mundo natural. Ninguém compra pacote de viagem nesse dia, é impossível. Só Deus mesmo para mandar algo. Ligou uma pessoa que ela tinha deixado um cartão, que ela estava indo para Curitiba numa viagem. Ela não viu a pessoa, ela só deixou o cartão na loja dessa pessoa. Essa pessoa entrou em contato com ela. Falou assim, tu ainda trabalha com turismo e tal? Falou, sim, mas eu não tô mais nessa empresa que tá do cartão e tal, não sei o quê. Aí a pessoa falou, não, olha só, eu preciso de um pacote para 2 pessoas, um roteiro para Alemanha. Tu tem como fazer isso? Aí uma olhou para outra e falou assim, Deus, né? Não tem outra explicação. A gente conseguiu fazer o pacote da pessoa. Não tinha CNPJ, não tinha empresa, não tinha nada ainda. Só tinha um e-mail gratuito. E um laptop emprestado com fax e uma impressora. Aí a pessoa falou, não, tudo bem. Daí ela explicou, olha, a gente está começando a empresa agora, a minha conta é de pessoa física. O valor do pacote vai ser assim, assim. Aí a pessoa falou, não, eu vou pagar à vista. Me passa a tua conta que eu vou pagar o pacote. Foi um valor assim até expressivo, né? Porque são 2 pessoas para a Alemanha. E aí a gente falou, então tá, então é isso que Deus quer, né? Aí começou a JC. E aí o irmão da Fernanda, que trabalhava aqui em São Paulo, numa empresa, uma multinacional, ele disse, olha,
Fernanda começou a entrar em contato com várias pessoas, né? E aí entrou em contato com o irmão dela, ele falou, olha, a empresa que eu trabalho não tem uma agência específica, só que eles estão muito descontentes com as agências que eles estão trabalhando devido ao serviço que eles prestam. Faz o seguinte, vem pra cá, vocês apresentam a empresa e vamos ver o que eles dizem. Vamos ver. No dia 7 de janeiro a gente veio para São Paulo. E aí a gente foi apresentar a empresa para essa empresa onde ele trabalhava. E a gente chegou lá. Como eu estava comentando com vocês antes, a gente chegou de chinelo. E antes de entrar na empresa se arrumou toda bonita. Chegamos lá na empresa. Aí a Fernanda só me cutucava assim, dizia assim, finge que é tudo normal, tá tudo certo. Porque a empresa tem detector de metal, você tem que dar documento, passar impressão digital, todo um esquema assim, né? Que a gente nunca tinha visto, imagina, lá do meio do mato a gente veio. E a gente chegou, e aí tá todo aquele negócio e ela, finge que é tudo normal, que tu sabe, fica tranquila. Tem uma grande empresa. E a gente chegou dentro da empresa, quando a gente entrou assim, aquele mar de gente, né? Nunca tinha visto aquilo, um monte de gente trabalhando no mesmo lugar. E a gente achando tudo normal. O irmão dela todo engravatado, chegou para cumprimentar a gente e ela toda... Ai, mano! Ele falou, não, aqui é estritamente profissional. Aí ele nos apresentou ao diretor comercial, que cuida dessa parte. E a gente entrou na sala de reunião para apresentar a empresa. Aí a Fernanda, muito falante, né, começou a apresentar a empresa e tá, e eu lá quietinha. Aí ele olhou, tá, mas o que vocês têm para oferecer, né? Eu nunca vou esquecer essa frase. Honestidade e trabalho, ela falou. E aí, tá, você fala bastante, tá, você é a parte comercial e ela, o que ela é? Ela é a parte operacional, a Fernanda falou. Alguém tem que ser quietinho, né? Eu falo bastante, ela tem que ser quietinha. E ela conhece tudo de operacional, trabalha muitos anos com turismo e tal. E a gente entrou lá com um cartãozinho feito na impressora, né? Rosa pink e azul marinho, com um aviãozinho. Não tinha nem o DDD na frente, pra você ver como a gente era estritamente profissional, né? A gente sabia. Aí o cara olhou assim, tá, mas isso aí é da onde? Da onde que vocês são? Ah, a gente mora em Florianópolis e tal. Aí ele falou, tá, mas não tem nem o DDD aqui. Aí a Fernanda pegou a caneta, colocou... Não, tá aqui, ó. Ele olhou pra gente, bateu assim na mesa com o cartão da JC e falou, não, a partir de hoje a conta da nossa empresa é de vocês. Aí a gente saiu meio que assim, né? Meu Deus, o que tá acontecendo? E agora? Voltamos para Florianópolis e essa empresa já entrou em contato com a gente. Ah, a gente precisa de uma viagem assim, assim, assim. No início, a gente trabalhava e eles faziam um determinado pagamento com cartão de crédito e tal. Então a gente tinha como repassar isso para o nosso fornecedor. Mas um dia a secretária ligou para a gente e falou assim, agora a gente precisa faturar as viagens. Aí eu olhei para a Fernanda e falei, que é isso? E aí a gente foi... Chegou um momento que o nosso contador falou, não, agora vocês vão ter que abrir a empresa de uma vez, vão ter que ter CNPJ, conta bancária e tal, fazer tudo direitinho, porque não tem mais como trabalhar desse jeito. Então a gente ia trabalhando, fazendo as coisas e fazendo a outra parte burocrática. E aí a empresa foi nascendo, então houve também uma propaganda de boca a boca, que a Fernanda tinha muitas pessoas que ela conhecia, então as pessoas começavam a comprar com a gente e tal, e a empresa foi indo, foi indo. Até que chegou um dia que Deus falou assim, não, agora vocês vão ter que vir para São Paulo. E aí, outro desafio pra gente, né? Porque a gente não entende as coisas que Deus quer, né? E eu, imagina, vim de uma cidade muito pequena, Capinzal, fui morar em Florianópolis, aí depois penso, meu Deus, eu vou morar em São Paulo, aquela terra é gigante. E aquilo começou. E Deus abrindo outras empresas aqui. Aí a Fernanda falou, bom, então eu vou pedir umas provinhas para o Senhor. Vamos lá, vamos ver se é verdade. Ela falou, bom, a primeira prova é... Então, que se Deus quiser que a gente vá para São Paulo, Ele dê mais uma empresa para a gente. O Senhor deu mais uma empresa. Primeira prova. A segunda prova eu não me recordo direito o que era, mas eu sei que também aconteceu. E a terceira prova que a dona do apartamento que a gente morava pediu o apartamento. E aí forçou a gente a ter que sair de lá. Porque o Senhor deixa a gente sempre sem saída. Quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele deixa a gente sempre sem saída. Não tem escolha.
Interessante aqui, né, a irmã compartilhando, e Deus me lembrou muito sobre a fé, né? E que a gente sempre tem a tendência a ir para a razão, para questionar, a gente quer gerenciar uma coisa que está tudo sobre o controle de Deus, né? Mas e como vai ser isso? Mas e como vai ser aquilo? Porque a nossa mente não tem o alcance, né? Não tem aquilo que Deus não enxerga, o que Deus quer fazer, e muitas vezes nós não relaxamos, não descansamos que o Senhor tá. E tudo isso vocês bem novas na fé e Deus agindo, né? Que bênção. Imagina você chegar ali tudo por fé, né? A JC nasceu no Senhor, né? Por fé, sem nada, sem um planejamento, vamos criar uma empresa, assim, né? Tudo Deus vai empurrando, Deus vai tirando os caminhos e fazendo todas as coisas para que nós venhamos cumprir a sua vontade. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.